ótima noite para quem vai assistir a gravação. Muito bom a gente estar aqui juntas, desse jeito diferente, que eu gosto mais, eu particularmente, porque a gente consegue conversar lá na live pelo YouTube. Normalmente eu me sinto muito solitário, viu? Porque eu fico lá falando e fico só me vendo. Mas aqui eu consigo conversar com vocês, ver vocês, ouvir vocês, e isso é muito bom. Então essa reunião nossa aqui é a nosso primeiro bate-papo nesse formato aqui na comunidade, e eu quero que seja um espaço para a gente conversar, não um espaço para uma palestra, nada disso, é uma roda nossa. Então, quem chegar, venha de coração aberto, porque nós estamos precisando de um lugar gostoso para falar sem medo de ser julgada, de ser criticada. Nós somos de estruturas familiares diferentes, somos de estruturas religiosas diferentes. Então, a ideia é que esse espaço aqui seja, em primeiro lugar, 100% respeitoso com tudo, com todas as crenças, com todas as estruturas familiares, com todas as estruturas sociais, econômicas. Então, todo mundo está convidado a participar, mas lembrando sempre desse respeito em primeiro lugar. Além disso, eu quero que esse espaço seja um momento onde a gente possa conversar sobre coisas edificantes, coisas que vão tornar o nosso dia a dia mais simples, mais leve, que a gente não tenha muita complicação, que a gente já está cheio de coisa complicada para viver na vida, né? Então, muito bem-vindas e bem-vindos de novo. Eu quero fazer só alguns combinados. Eu não sei de nada além do que vocês sabem. Então, eu vou apenas fazer uma introdução, mas isso aqui é uma troca. Eu estudei algumas coisas diferentes, talvez, do que vocês, mas eu não sei mais nem menos do que ninguém. Eu também quero usar essa oportunidade para aprender com vocês. Lá na nossa comunidade, a gente tem por princípio falar em caminhos para o nosso autoconhecimento, para manter a nossa saúde mental e emocional, mas que sejam caminhos simples, que não nos tomem muito tempo, que qualquer pessoa, independente de qualquer situação que essa pessoa viva, ela é capaz de praticar, sem precisar dedicar muito tempo, muitos conhecimentos, nada disso. Claro, todas as pessoas que querem se aprofundar, estudar mais, são muito bem-vindas. Para isso, eu criei lá o processo dos 40 dias de autoconhecimento e benevolência. Então, se você se interessa e quer se aprofundar, vou gostar muito de ter você lá nessa próxima quarentena, que a gente começa 22 de julho. Mas, independentemente disso, eu quero que você tenha aqui um lugar onde você possa ir entrando um pouco mais, né? Eu brinco que aqui, essa comunidade é o lugar onde a gente começa a colocar o pezinho na água da piscina, sabe? Para ver se está gelada. A gente começa a entrar, a falar um pouco mais desse assunto, porque, embora autoconhecimento parece ser um tema novo da atualidade, etc., não é. Autoconhecimento, Platão, né, Aristóteles e todos os filósofos antigos já falavam sobre isso. Pitágoras, o quanto é necessário conhecer a si mesmo para viver melhor, tá bom? Então, quem quiser fazer perguntas, colocar o seu ponto de vista, eu vou gostar muito. Basta levantar a mãozinha, o que vocês quiserem, e aí eu vou te passar a palavra e você vai, abre a câmera ou abre só o seu microfone e expõe o que você quer dizer.
Eu prefiro que seja dessa forma do que escrever no chat, porque às vezes no chat eu não consigo dar a entonação que você está querendo colocar, e às vezes a sua pergunta necessita de uma réplica, né, ou de um aprofundamento. Assim a gente faz isso mais, né, uma troca mais gostosa. Beleza? Joia. Então, lembrando que aqui nós não falamos de religião, nós não falamos do esoterismo, do misticismo, embora eu respeite tudo isso, acredito em tudo isso, mas para que a gente mantenha a linha aqui, não vamos falar da nossa vida pessoal. Eu sei, nós temos questões, todo mundo tem, mas vamos evitar de falar dos nossos problemas. Por quê? Bem, nós sabemos que toda vez que nós pensamos em algo, nós criamos um potencial futuro daquilo acontecer. Então, quando eu conto o meu problema para as pessoas, para várias pessoas, eu estou fazendo com que várias pessoas pensem no meu problema. Várias pessoas criando vários potenciais futuros para que esse problema permaneça. Então, se você tem uma questão que é sua, pessoal, que você precisa conversar com alguém, minha recomendação, procure um especialista, um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, um terapeuta, alguém que você confie, né, que você vá poder abrir o seu coração e falar e que essa pessoa vai te ajudar a encontrar uma direção, uma solução, tá? Então, aqui não é o lugar para a gente ficar falando das nossas questões, porque eu não quero aumentar, não quero ser corresponsável por criar mais potenciais, né, de algo que você já está sentindo que não está te fazendo bem. Beleza? Eu acho que os recados iniciais eram esses. Então, eu vou começar a entrar no tema que a gente separou para conversar hoje, que é por que tanto desequilíbrio emocional e mental atualmente? Eu consegui pensar algumas coisas, como vocês já sabem, eu não pensei é nada, né? Afinal de contas, vocês sabem que os nossos pensamentos são sugestões. Então, me foram sugeridos algumas ideias, alguns pensamentos, e eu vou dividir com vocês. E depois a gente pode conversar um pouco mais. Talvez vocês tenham recebido outras sugestões de pensamento sobre esse tema e queiram colocar. Então, vou falar um pouquinho para vocês o que chegou para mim. Bem, uma das coisas que tem feito a gente ficar emocionalmente e mentalmente doentes, eu chamo de acesso. Nós temos acesso ao que a gente quiser hoje em dia. Não há limite algum. Você pode acessar qualquer informação que você queira. Hoje temos uma coisa chamada internet. Vejam como isso é grande e, ao mesmo tempo, é perigoso. Porque nós aqui acabamos de nos lembrar que não somos 100% gestores, criadores dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos nos são sugeridos, já falamos sobre isso em algumas outras lives, através inclusive da citação de Benjamin Limbeck, que provou, através de experimentos, que sim, o nosso cérebro faz sinapses, recebe informações e nós só nos damos conta disso cerca de 2/3 de segundos depois que essa sinapse ocorreu. Então, da mesma forma como somos sugeridos em o que vamos pensar, somos sugeridos em o que vamos acessar. O que escolhemos consultar? E aí eu brinco que o algoritmo das redes sociais, eles foram feitos totalmente intuídos pelos seres do futuro, tá? Sabe aquele pessoal lá que a gente já falou, que mora lá no futuro?
que Dr. Jean-Pierre também chama eles de parasitas, né? São pessoas, são seres que não têm uma criatura desdobrada aqui e por isso precisam usar de pensamentos de alguma criatura que está aqui, ou seja, nós, para criar os potenciais futuros que eles querem criar e não o que nós combinamos de criar com o nosso duplo, com a nossa essência. Bem, eles sugeriram provavelmente esses algoritmos, porque olha que interessante. Quando você abre, por exemplo, o Instagram, a gente imagina que aquela linguiça de posts que vão aparecer já está totalmente pronta, porque aquilo é uma coisa infinita, certo? Você vai passando o dedo ali, não acaba. Fica apresentando um post atrás do outro. Será que aquilo é infinito? Será que aquilo já está pronto quando eu abro o meu Instagram? Ou será que aquilo começa a ser empilhado lá embaixo com base naquilo que eu comecei a dar importância? Aquilo que eu resolvi dar um like, aquilo que eu resolvi comentar, aquilo que meu olho parou por mais tempo. E aí, com isso, o algoritmo diz: opa, essa menina gosta desse tipo de coisa. Vamos empilhar lá embaixo mais assuntos disso. Fazendo então um paralelo para a nossa vida, para a nossa estrutura de pensamento, a gente escolhe dar like, dar importância para alguns tipos de pensamentos. E aí nos são sugeridos mais deles. Então, o acesso fez com que a gente, por exemplo, passasse a vivenciar comparações irreais. O acesso nos mostra diversos tipos de vidas, de pessoas, de lugares, de situações econômicas. Nem tudo é real, mas é isso que nos é apresentado. E isso coloca a gente numa sensação de ser insuficiente. Nunca estou boa suficiente. Sempre tem algo que eu tenho que melhorar, que eu preciso ir atrás, que alguém está fazendo e eu não estou fazendo. Uma grande sensação de estar perdendo, perdendo oportunidade, perdendo chance, perdendo. Já se sentiu assim? Isso nos coloca numa cegueira. E essa cegueira faz com que o nosso mental e o nosso emocional fique constantemente trabalhando para alcançar o inalcançável. Porque aquelas vidas, muitas delas não são reais, ou até são naquele instante, naquele breve momento que foi colocado ali. Então, esse é um ponto que eu coloco para vocês. Além disso, o acesso nos colocou num universo de necessidades desnecessárias. Foi dito para a gente, através dessas redes, que nós precisamos de uma série de coisas. Precisamos ter, precisamos estar, precisamos saber, precisamos adquirir. Será que precisamos mesmo? O quanto das coisas que nos são propostas realmente são necessárias nas nossas vidas? Posso te dizer que bem pouco, não é? Mas isso também te coloca num lugar de precisar o tempo todo buscar. É uma busca incessante, ela é sem fim. Lembra? O algoritmo não tem fim. E quando você dá importância, likes,
para coisas das quais você acredita que você precisa, mas que são totalmente desnecessárias, o que ele faz? Mostre mais disso para essa menina. Mas lembre-se que por trás desse algoritmo que nós estamos falando aqui, meramente de informática, né, computadores, etc., há aquilo que opera o nosso pensamento. Por que será que eu preciso ficar buscando tanto o que eu não tenho necessidade? Seguindo mais um pouquinho, nós temos uma questão que os acessos também nos trouxeram, chamada de polaridade. Nós estamos o tempo todo bombardeadas de necessidade de ter um lado. Você precisa ter uma opinião. Você precisa ter uma trupe, um bando. Eu preciso participar. Eu preciso ser da esquerda ou da direita. Eu preciso ser do pessoal que medita ou do pessoal que é altamente executivo e autoprodutor. Eu preciso ser um líder de finanças ou preciso ser alguém totalmente desprendido, um minimalista? Estamos viciados em polaridade. Mas, de novo, será que essa escolha eu preciso fazer mesmo? Será que eu preciso de um polo? Ou eu poderia conhecer a minha, a minha verdadeira opinião, a minha verdadeira escolha? Mais um nível que eu quero entrar em relação ainda aos acessos é a necessidade de saber dos problemas insolúveis, problemas que não há solução, pelo menos não ao nosso alcance. Esse é um fator de extremo desgaste mental e emocional. Com o acesso, passamos a conhecer vidas, situações, problemas sempre mundiais. Tudo hoje se torna mundial. Só que muitos desses problemas a gente não tem ação. Só que eu fico vendo esse problema e depois vem um outro problema que eu também não tenho ação e vem um outro problema. Então vamos pensar numa vida sem acesso, como era antigamente, bem pouco tempo atrás. Vamos pensar na geração dos nossos avós. Quando eles tinham um problema para resolver, era um problema que tangia as questões deles, ou da vida do dia a dia, da família. Todos os problemas deles, eles tinham estresse? Tinham, mas eles passavam pelo estresse. Então, todos os problemas tinham estresse, mas eu ia até eu tinha alguma ação. Eu ia tomar uma ação para resolver aquele problema. Aquilo que não existia ação, por exemplo, uma doença, o que é que era feito? O que é que os antigos faziam? Eles entregavam para aquele que então poderia ter uma ação. Cada um dentro da sua fé, da sua crença. Entregava a Deus, entregava a Alá, entregava ao Criador, não importa. Mas aquilo que eles entendiam, ou a um santo, né, muitas vezes, mas aquilo que eles entendiam que tinha um poder que estava além. Bom, isso eu não tenho ação. Se eu não tenho ação, não está mais nas minhas mãos. Está nas mãos de Deus. Eu entrego Deus. Como é que a gente vive com os nossos problemas hoje? Esses tantos de problemas que a gente tem, porque a gente tem os problemas da nossa família,
os nossos problemas do dia a dia, do nosso trabalho, filhos, relacionamentos, e ainda estamos sufocados por problemas globais, catástrofes, crimes, guerras, segregações, escravidão. A gente está com a cabeça tão cheia dessas informações que a gente não tem como fazer gestão sobre esses assuntos. Os assuntos dos quais nós temos gestão, que são os assuntos do nosso dia a dia, nós não conseguimos dar conta porque estamos tão sobrecarregados com esse tantão de informação. Não estamos resolvendo o que está ao nosso alcance. Não estamos resolvendo o que não está ao nosso alcance, porque não dá. E não estamos entregando os problemas que não estão ao nosso alcance para algo que a gente entenda que pode resolver isso, que não está nas nossas mãos. Temos estresse? Temos, mas diferente dos nossos antepassados, não passa. Nós vivemos em constante estado de alerta, de estresse. Para encerrar, ainda tem algo que está acima disso tudo, que é nós estamos, segundo a teoria do desdobramento, então, segundo o físico Dr. Jean-Pierre Garnier Mallet, estamos encerrando um ciclo de desdobramento deste tempo. Está se encerrando um período de 25.920 anos, o qual todos os pensamentos, todos os potenciais futuros criados por todas as pessoas que habitaram este tempo, esse espaço, está armazenado neste espaço de tempo. Tudo isso, todos esses potenciais futuros, agora estão disponíveis para ser atualizados. Mas quem vai atualizar os potenciais perigosos? Depende. Pode ser qualquer um de nós. Aliás, já está sendo todos nós. Por quê? Como é que nós buscamos um potencial futuro para atualizar? Lembram? Os potenciais estão todos disponíveis lá no tempo que nós percebemos como futuro. Então, quando eu tenho um pensamento que tenha afinidade com um potencial futuro criado, eu posso buscar esse potencial para vivenciar na minha vida. Vocês estão entendendo a importância e a gravidade ao qual nós estamos mergulhados neste momento do tempo que estamos vivendo? Vejam que interessante. Olha, meu duplo, a minha essência não trabalha à toa, viu? Eu abri meu livrinho aqui, ó, o duplo como funciona, e ele já me sugeriu um texto que eu já tinha destacado um outro tempo atrás, porque me chamou a atenção, e eu vou ler para vocês o que Dr. Jean-Pierre explica nesse livro sobre o que é esses potenciais futuros e o perigo que nós estamos vivendo agora neste fim de ciclo de desdobramento, que lá no Evangelho, em Apocalipse, no Evangelho de São João, era chamado de Apocalipse. Vamos ler esse trechinho aqui, ó. Vivemos em comunidade, diz Dr. Jean-Pierre, e podemos atualizar um futuro existente, fabricado por qualquer um, durante os 25.000 anos do ciclo de duplicação. Como este chega agora ao fim, ele nos fornece um potencial assustador.
Muitas possibilidades foram criadas no futuro que nunca foram atualizadas no presente. Aí ele segue. A humanidade está despertando perigosos potenciais escondidos por milênios na escuridão do futuro. Surpreende-nos a fúria do nosso planeta quando ele é apenas o resultado da concretização de futuros catastróficos levados a cabo por cada um de nós no seu cotidiano. Uma pequena raiva também atrairá uma grande consequência do futuro. Os pensamentos são muito mais destrutivos do que você pensa. E se usássemos no sentido inverso? Você nem pode imaginar a sua força. Então, eu sei que parece um pouco assustador, mas eu faço questão de encerrar a minha explanação com isso. Já que os pensamentos têm o poder de me conectar com os potenciais perigosos, e se eu usar o meu pensamento ao inverso? E se eu não me permitir entrar na malevolência dos meus pensamentos, nos pensamentos de medos, dúvidas e vontades? Se eu sair desta qualidade e colocar mais pensamentos benevolentes e começar a cuidar do meu pensamento para buscar que eles não causem dano a ninguém, que eles não façam mal a ninguém. O quanto eu posso trazer o meu equilíbrio emocional e mental e ajudar o planeta Terra e todas as pessoas da humanidade a ter este potencial futuro disponível. Mais uma vez, este caminho de cuidar da qualidade dos seus pensamentos é o caminho do autoconhecimento. Só sabendo o que habita no seu conteúdo interno é que você pode se conhecer e se transformar e trabalhar nisso. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Muito bem. Para isso, como eu trabalho, então? Além de cuidar da qualidade dos pensamentos para me conectar com futuros melhores, criar potenciais futuros melhores, eu preciso me desconectar um pouquinho de tanto acesso, de tanta informação. Eu preciso me desconectar um pouquinho das informações que criam em mim pensamentos perigosos. Quando eu vejo uma notícia ruim, eu preciso sair urgentemente dela. Quando eu estou numa conversa difícil, fofoca, roda de conversas que a gente sabe, nós sabemos quando está rolando conversas que não são proveitosas, saia urgentemente. Além disso, comece a entregar os problemas que não são seus para solução maior. Todos nós temos uma dupla, uma essência divina que habita um tempo imperceptível, mas que é extremamente poderosa e benevolente. É a nossa centelha divina. Todos nós temos uma. Podemos toda noite entregar as nossas questões para que haja essa solução, como faziam os antigos. Como é que a gente faz isso? Bom adormecimento. Controle os seus pensamentos antes de dormir. Vá dormir com pensamentos benevolentes. Muito bom. Vamos papear?
Mami, você levantou a mão? Pode falar. Eu fico, tá me ouvindo? Tô sim. Eu fico pensando, né, quando eu vejo, não é a primeira vez, já inúmeras vezes você nos coloca assim, ó, nós estamos vivendo há 25.920 anos nesse espaço de tempo. Aí eu fico pensando assim, veja bem, eu gostei dessa colocação depois dos nossos avós e tudo mais. Aí eu fico pensando assim, lá eu precisei matar para comer, né? O homem precisou matar para comer, precisou. O que hoje não é necessário. Que hoje, se a gente for. Então, quer dizer, veio uma evolução que é inegável, mas temos esses ainda, esses potenciais futuros no nosso tempo, Sim, né? É uma coisa assim muito, muito forte quando você diz isso, é muito forte. E aí você diz assim, nós estamos dando foco. Tem um provérbiozinho que eu gosto que diz assim: tudo que você rega cresce. E eu sou a doida nas regação, né? Faço cada coisa também que, pelo amor de Deus. Mas, enfim, mas aí eu fico pensando, por isso é que os nossos avós, os meus avós, os seus já não, conseguiam deitar, olhar lá para a santinha da minha nona fazia isso, olhava para a santinha dela e falava, ai, minha Nossa Senhora, cuide de toda essa criançada, viu? Cuide de tudo. Que, olha, está nas suas mãos. Até logo, eu vou dormir, né? Mas elas também não tinham essa informação. Olha o que nós estamos vendo, como você disse, a internet hoje, gente, a internet se desdobrou, desdobrando, nem sei em quantas e quantas e quantas faces. O mesmo assunto, né? Então, eu acho assim que é, es- estamos vivendo, se a gente tomar consciência dessa colocação que você fez, que nós estamos há 25.900 e poucos anos nesse espaço de tempo, e estamos colhendo tudo que já foi plantado né, em pensamentos, em atitudes, em ações e tudo, realmente não nos cabe mais conseguir resolver aquilo lá. Então, o que nos cabe, veja se eu entendi direito, o que me cabe hoje é eu perceber isso e dizer, olha, não posso fazer nada. Aliás, eu já andei falando disso, teve gente que ficou arrepiada, nossa, mas estou pedindo sua ajuda. Eu falo, não, mas eu não posso fazer para você, é você. Né? É mais ou menos isso. E com relação às minhas coisas também, eu falo, então, eu não posso fazer nada. Eu só não quero ficar nessa vibração onde estão essas coisas porque senão eu vou me embananar. Essa é a facilidade, eu acho. Esse é o trabalho que nós temos hoje que fazer. É conseguir separar de nós as coisas que não são nossas e, mais do que isso, separar de nós nossas coisas que criamos e não conseguimos desenrolar o fato. Eu acho que a gente que cria também, muita coisa. Né? Então, aí é esse momento do adormecimento mesmo. Eu faço o dia inteiro, eu falo o dia inteiro com a minha essência, eu falo, vocês que são amigos da minha essência também podem vir fazer alguma coisa, porque é o caminho que eu encontrei, não é? Porque é muito. Você fala assim, mas é desgastante você ficar policiando o tempo todo. Não é. Não é desgastante. Daí já se torna tranquilizante. Porque daí você fala, bom, não vou resolver mesmo, então vê aí o que vocês podem fazer. Como eu falo assim, meu, ó, vê o que vocês podem fazer aí, porque para mim já cheguei um dia, né? Então, eu estou colocando isso porque, assim, não sei se as pessoas sentem como eu, é muito forte você viver num espaço onde está colhendo, né? Onde está colhendo coisas vividas há tanto tempo, tanto, tanto, tanto tempo. Quantos sentimentos difíceis, quantas agressões, quantas coisas que não nos interessam, que nós não estamos fazendo isso, né? Enfim, era isso aí que eu queria falar, porque me impactou você falar mais uma vez sobre isso. Obrigada. muito bom, mãe, muito bem colocado. É exatamente isso, né? Separando.
o que é problema meu. O que não é problema meu, exatamente volta na sabedoria dos antigos. Eles sabiam. Eles tinham que lidar com. Nós hoje temos uma falsa sensação de que tudo está nas nossas mãos, porque desenvolvemos muita tecnologia. Então, isso tudo dá uma ideia para a gente de que nós podemos resolver tudo, mas não. E então, o que eu não posso resolver, eu preciso de coração aberto e entregar. E aí, cada um, né? Aqui a gente fala de entregar para o duplo, para a essência. Mas se você se sente mais confortável em entregar para um santinho, como você deu o exemplo da nona, ou para Deus, ou cada um faça a sua entrega, mas ela tem que ser verdadeira. O que a gente tem aprendido é que o ato de saber ir dormir, o ato de saber fazer o bom adormecimento, vai nos dando essa tranquilidade dia a dia. E saber que nós estamos vamos dizer assim, num grande campo de pragas, mas que tem as florzinhas ali e que eu posso plantar aquelas florzinhas e que durante a noite, no bom adormecimento, fazendo intercâmbio com a minha essência, com o meu duplo, ele vai poder procurar as florzinhas que eu plantei. Senão sobra só praga. Mas aí é que a gente tem que plantar. E aí é que vem o nosso exercício diário, né? Mas alguém quer colocar alguma coisa? Fiquem à vontade, por favor. Não tem certo e não tem errado aqui. Certo e errado é mais uma questão de polaridade. Claro, Oi, gente, aqui, Márcia, tudo bom? tô aqui no escurinho, mas estão me vendo, né? Tô sim. Aí o desafio para gente, que já sabe fazer o bom adormecimento, eu sempre busquei a conexão. Sabe Deus lá com quem, mas era uma conexão que eu buscava e buscava e buscava e buscava. Para ela nos guiar aqui. Quando a gente entende que se eu tirar o pensamento benevolente, se eu sair o que der do julgamento, tentar me mudar, fica mais fácil o dia a dia. Mas a gente tem questões aqui ainda, né? O que eu acho que buscar a conexão é, por exemplo, tô com um problema de saúde aqui. Buscar a conexão é encontrar talvez o melhor médico, talvez né? Então, esse guia, que é a nossa essência, assim, é a minha busca. E você estava falando assim aqui em casa, meu marido liga a TV, né? Ai, meu Deus, o que você estava falando hoje? Cara, eles ficam ali o dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro, dia inteiro com aquele mesmo problema. Gente, como faz mal? E assim, é coisa que eu não tenho como interferir. Eu falo para minha essência, ó, vamos em frente, né? Porque, se possível, vamos mudar isso, senão é o caminho dele. E vamos em frente. Agora, o grande segredo é buscar essa conexão, mas é tão difícil, Flávio. É isso. Muito bom, minha amiga, é isso mesmo. É o tipo de coisa que a gente fala assim, né? Eu adoro uma coisa que diz, né? Fé só é necessário para quando você não tem, né? Quem já tem fé não precisa de fé. Como eu divido aqui com vocês um pouco de como eu fiz, mas o que eu fiz não é necessariamente o que vocês vão fazer. Quando eu falo para vocês, continuem trabalhando essa história de se reconectar com a tua essência, com o teu duplo, é para que vocês comecem a criar uma relação com isso. Vocês se relacionem com a sua essência. É como você ter um. Eu gosto de uma analogia que eu ouvi uma vez que eu achei bem interessante.
É como ter um pai rico, bilionário. Você está passando por um problema financeiro, você está vendo sua vida, mas você não tem preocupação com dinheiro. Que você sabe que a qualquer momento teu pai pode ir lá e te suprir. Quando a gente começa a entender que a gente tem esse poder, e aí eu recomendo, né? Como é que a gente vai ganhando mais confiança nesse assunto? Vá estudando, vai lendo, vai conversando, como eu sei que você tem feito, participado e etc. Porque o conhecimento ajuda a gente a ir criando essa confiança, essa fé. Então, lembra sempre o seguinte: até a gente leu esse trechinho aqui onde ele fala, né, da escuridão do futuro. Então, lembra sempre o seguinte: que a luz, essa luz que a gente vê, ela é descontínua. Então, simultaneamente ao pacotinho de luz que é emitido, existe um intervalo de não luz, que a gente chama de escuridão. Até que vem outro pacotinho de luz, escuridão, luz, escuridão. Só que nós, o nosso cérebro, monta de uma forma que parece que só tem luz, ou quando a gente apaga a luz, né, só está escuro. Então veja que existem dois tempos acontecendo com a gente ao mesmo tempo, só que a gente não vê, nós não conseguimos perceber. Como, aliás, não percebemos uma série de coisas. Hoje, inclusive, eu postei um texto lá na comunidade do pessoal que faz a quarentena, falando sobre mensagens subliminares que foram testadas e comprovadas, tá? Inclusive, na época foi feito um experimento da Coca-Cola num cinema, acho que foi em Nova Jersey, na década de 50, onde entre uma imagem e outra de quadros do cinema, foi projetada uma palavra, beba Coca-Cola. Só que aquilo passa tão rápido que a mente consciente não capta, mas todo mundo saiu do cinema doido para comprar Coca-Cola lá na lojinha lá do cinema. Quantas mensagens nós estamos captando inconscientemente ou subconscientemente? É aí que entram as sugestões de pensamento. Então, como é que eu faço para saber disso? Basta saber que eu escolho, que o meu único poder aqui é escolher quem vai me sugerir o quê. Quem vai fazer a sugestão de pensamentos para mim? Porque dependendo do pensamento, eu escolho da trela. E num exercício que eu proponho para vocês antes de dormir, que aliás é uma das coisas que o Dr. Jean-Pierre tem falado nas formações, é experimente, na hora que você deitar e for controlar os seus pensamentos, né? Depois de você falar com a tua essência, fazer entregar todos os problemas que você precisa de ajuda, ou agradecer o seu dia simplesmente, espere ela te sugerir os pensamentos, as pessoas pelas quais você vai fazer pensamento benevolente. Não tente buscar, espere e você vai ver que vai chegar umas pessoas assim na sua cabeça, umas imagens, às vezes é gente que você viu na rua, que você nem conhece, às vezes é gente que você conhece, que você conversou. Por que que essas pessoas são sugeridas? Porque você tem as informações para ajudar essas pessoas. Faça benevolência para elas. É da sua ajuda que eles estão precisando. Às vezes fala, nossa, veio uma pessoa que, nossa, quanto tempo, nem lembrava mais, sei lá por que que me veio esse pensamento. Faça, é muito legal, tá? Quem mais? Quem mais quer comentar aqui sobre esse tema dos desequilíbrios, nossos desequilíbrios emocionais e mentais? Só mais uma coisinha. Ontem à noite, nesses últimos dias, eu tenho sentido
quando vem essa bagunça de coisa na minha cabeça, eu tenho sentido a necessidade de entrar, né, silenciar. E acho isso muito legal. E quando eu fui dormir ontem, às vezes a gente, preciso pensar benevolente, preciso pensar benevolente, preciso pensar benevolente, e a coisa não funciona, não acontece isso? Então eu falei com a minha essência, ó, me ajuda aí o que eu preciso para viver o dia de amanhã, e entrei, prestei atenção na minha respiração só. E foi uma boa experiência, tá? Não sei, assim, foi um bom dia hoje. Então, assim, a ideia de não precisar mais forçar nada, isso que você falou é interessante, deixar vir a pessoa, tá bem legal isso. Márcia, perfeito. Por mais que você possa achar que você não está funcionando pra caramba para você, porque olha como você foi intuída. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, e talvez num próximo Zoom a gente possa se aprofundar um pouco, se for escolhido lá pelo pessoal da comunidade, a gente falar um pouco mais sobre o pensamento benevolente. Antes de dormir, qual é a função do pensamento benevolente? Além de sugerir nessa questão da sugestão, de você poder ajudar alguém que está precisando da tua ajuda, então pode lhe ser sugerido alguém, é que a gente não fique com os pensamentos costumeiros, que normalmente são das preocupações, que, ai meu Deus, que não tá, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer no trabalho, ai, fulano tá me dando dor de cabeça, esse filho. Então, é uma estratégia para você trocar. Se eu falar para você, não pense em nada antes de dormir, que essa é a sacada, exatamente o que você fez, Márcia. Não pensar, é ir dormir como um bebê. Mas se eu falar para você, não pense em nada, você vai deitar na tua cama e vai falar, não dá, né? Então, a gente usa o pensamento benevolente para dar direção. Bom, já que eu vou pensar mesmo, se eu ficar quietinha aqui até o sono vir, então vou pensar algo que eleva a vibração do meu corpo energético, acelera ele na velocidade que vai dar a volta lá no futuro e chegar no tempo do passado. É só isso. E sabe qual é a melhor coisa para a gente pedindo para o nosso duplo com o tempo? Exatamente o que você falou, Marcinho. E é exatamente isso que a gente tem falado em várias das nossas lives. Seja feita a vossa vontade para o meu dia de amanhã e não a minha. Só. Eu não quero nada, eu não sei nada, porque os meus quereres estão cheios de vícios, de apegos. Os meus saberes estão cheios das minhas crenças, das minhas condições que eu já criei para as coisas acontecerem na minha vida. Então é essa a verdadeira entrega. Confia, minha amiga, tá funcionando, viu? Quem mais quer falar alguma coisa? A Marta, sei que de repente pode ter alguma dúvida, alguma questão. A pessoa aqui do Samsung também. Fiquem à vontade, por favor. Não? Mais ninguém? Então, vou encerrando aqui, deixando mais uma reflexão, que eu cutuquei a gente um pouquinho lá na comunidade. Vocês viram aquela matéria? 60%, mais de 67% dos brasileiros sofrem de ansiedade e mais da metade não procura ajuda. Por quê? Primeira desculpa, a mais irracional de todas. Não tenho dinheiro. Terapia, essas coisas custam muito caro. Segunda desculpa, não tenho tempo. Todas essas duas desculpas, se eu perguntar para nós aqui, você vai perguntar assim para si mesmo:
É verdade que você não tem? É verdade que na sua cidade não tem ninguém que faça um trabalho solidário? É verdade que não tem um sábadozinho de manhã que você possa dedicar para fazer isso? É verdade que na internet não tem um grupo de meditação, não tem um grupo de que ofereça alguma, pelo menos uma primeira ajuda para você? É verdade que não tem uma Flavítia que possa conversar um pouquinho com você? Será? Então, vocês já viram que é desculpinha, tá? Eu também dou um monte para mim, viu, gente? Esse é um dos passos do trabalho do autoconhecimento que eu sugiro, inclusive sugiro na quarentena. Pergunte para você: é verdade mesmo isso que você está falando? Que você está pensando? Ou é só uma desculpinha? Ponto 3. E aí a gente começa a entrar nas verdades. Eu vou ter que trabalhar. Ah, não quero, não quero. Que me mudar, em vez de ficar botando a culpa nos outros, no governo, no planeta, no vizinho, na família, não, eu que não. Que vou ter que observar o que eu penso, que vou ter que ver que eu não sou essa pessoa tão perfeita e maravilhosa. Eu vou ter que vencer uma coisa, pessoal, que a gente recebeu, tá? Socialmente, familiarmente e que agora nas redes sociais, nos acessos, mais ainda. Eu vou ter que vencer a imagem que eu acho que eu tenho que passar para todo mundo de que eu sou ótima. Eu não sou ótima. Eu sou uma pessoa como todas as pessoas. Eu tenho falhas. Eu tenho dificuldades. Só que o que que a gente via, gente? Ainda mais na nossa história de vida. Quem ia mal na escola era o quê? Burro, cabeçudo, vai ser nada na vida. Não posso demonstrar. Então eu estudava, né? Eu não posso demonstrar que eu não sou boa, que eu também não estou entendendo a matéria, senão eu vou falar que eu sou que nem. O filho que não fazia tudo direito é o quê? O pai e a mãe ficavam bravos, às vezes castigava. Eu não posso também não ser. Se eu fizer assim, eu vou ser tão ruim quanto ele. Meus pais não vão gostar de mim. E o que mais? Vocês estão vendo tanto de historinha que está sedimentada no nosso inconsciente? Então, eu não estou dizendo que quem não procura ajuda é um bando de preguiçoso, que não quer cuidar de si mesmo. Não é isso. Eu estou dizendo que você, eu, todos nós temos muita coisa guardada no nosso inconsciente. Então, quando a gente resolve cuidar da gente, é mergulhar, muitas vezes, nesse buraco escuro que eu não tenho a menor ideia do que eu vou ter que encontrar lá dentro. Então, eu preciso de coragem mesmo. Eu preciso, muitas vezes, até de, eu diria, de até de um, eu chamaria de falta de coragem, de desespero. Só que nós estamos tão dominados. Nós estamos numa sopa de, vou chamar de malevolências, tá? Estamos mergulhados numa sopa de malevolências. Que faz a gente, quando a gente está no desespero, faz a gente procurar o quê, pessoal? Um vício. Bebe, vai ver pornografia, vai jogar, vai consumir drogas. Isso te dá alívios instantâneos. Ou vai ficar aqui pensando, porque você acha que você não está pensando quando você está passando o dedo lá naquele feed? Você está pensando um monte de coisa que você nem sabe que você pensou. Você está sendo a maior marionete. Você está criando um monte de potencial futuro que você não tem nem ideia. Para você mesmo, para as pessoas que você ama.
para esse mundo que a gente fala que a gente quer ajudar. Então, todo mundo que deseja algum tipo de ajuda, para começar, para dar o primeiro passo, foi para isso que eu criei essa comunidade. Para todo mundo que tem essas barreiras de falar, não, será? Quando a gente se está junto em comunidade, a gente começa a ver que a gente não está sozinho. Tem mais gente que tem ansiedade, tem mais gente que toma remedinho, tem mais gente que tem síndrome do pânico, tem mais gente que tem depressão, tem mais gente que está passando por dificuldades na família, no casamento, nos filhos, no trabalho, com dinheiro, e que está tudo bem. A gente está aqui para arregaçar nossas mangas e começar a melhorar. Então, é dessa forma que eu, se ninguém tiver mais nada para colocar, que eu me despeço aqui da gente, dessa reunião de hoje, que foi muito gostosa. É? Viu, E Flávia? É foi. só uma ideia para a próxima reunião, se eu já estou dando aqui, É. a gente observar o quanto a gente é parasitado. Porque eu me senti, mas não precisamos falar isso hoje. Encontrei em mim as dificuldades de resolver exatamente o excesso de quanto eu estava parasitado. Aí eu vou deixar esse assunto para a próxima, tá bom? Adorei, acho muito bom. Vou propor lá para a galera, vamos ver se o pessoal Ótimo, topa. ótimo, ótimo. Gente, um Tá bom. beijo bem grande. Adorei encontrar vocês. Fiquem com Deus e até o próximo, tá? É, Tchau, Tchau. gente. Gratidão.